Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a primeira edição do programa A Verdade, ao vivo, de 2015. Meu nome é Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é o novo secretariado do governo Camilo Santana. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar, lembrando sempre, importantíssima a sua participação, a partir de agora ao vivo, na terça-feira, e lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você participa hoje, portanto, ao vivo, por meio do Twitter, Hamilton Nog, ou pelo telefone 3486-1721. Além de você que participa de casa aqui conosco hoje, no estúdio estão Alexandre Damasceno, o Alexandre você já o conhece, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Também conosco o deputado federal Cabo Sabino, conosco mais uma vez deputado estadual Capitão Wagner Souza e nosso amigo consultor político Leurenberg Lima. Bancada do PR em peso hoje aqui do estúdio. Senhores, um imenso prazer recebê-los. O quinto ano do programa Verdade, hoje é o primeiro programa ao vivo desse nosso bate-papo, sempre escolhendo temas que normalmente não se vê em outras TVs e outros programas. E é um imenso prazer recebê-los, vocês que são parceiros aí de longas datas do programa. Bom, a gente pode começar o programa vendo uma matéria da repórter Vanessa Darge sobre essa composição do secretariado do novo governo. Pode soltar. A lista com os 26 secretários foi divulgada pelo próprio governador eleito Camilo Santana. Ao lado da vice Isolda Sela, o anúncio trouxe poucas surpresas e muitos arranjos políticos para acomodar os apoiadores. Mauro Filho, que foi candidato ao Senado e perdeu, é reconduzido à Secretaria da Fazenda, onde atuou na gestão Cid Gomes. Inácio Arruda, que renunciou à candidatura ao Senado para concorrer a uma vaga à Câmara Federal e perdeu, conquistou a pasta da Ciência e Tecnologia. Já os deputados eleitos Ivo Gomes e Miriam Sobreira do PROS, Osmar Baquite do PSD e Davi Duran do PRB assumiram cidades, políticas sobre drogas, pesca e esporte, respectivamente. Com isso, ficam no Legislativo aliados como Leonardo Pinheiro e professor Teodoro do PSD, Fernando Hugo do Solidariedade e Raquel Marques do PT. Da Prefeitura de Fortaleza, sai Elcio Batista, que estava na Coordenadoria da Juventude, para a chefia de gabinete. Do PT, garantiram lugar na gestão Arthur Bruno, no meio ambiente, Dedé Teixeira, no desenvolvimento agrário, Nelson Martins, remanejado para Controladoria e Ouvidoria, e Guilherme Sampaio, que assume a Cultura e que aparentemente rompeu com o grupo ligado à ex-prefeita Luiziane Lins. Nicole Barbosa, que rompeu com os irmãos Novaes, do PSB, assume o desenvolvimento econômico. Arialdo Pinho, considerado homem forte na administração Cid Gomes, permanece na gestão, agora na pasta do turismo. Na Casa Civil, fica o advogado Alexandre Lacerda. Nos bastidores, de acordo com alguns assessores, a demora na divulgação ocorreu devido à dificuldade de alguns acordos políticos. Um dos nomes que mais foi questionado foi o do delegado Delci Carlos Teixeira, que assume a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A expectativa do governador Camilo Santana é que seja criado um comitê integrado com outras secretarias. Vamos implantar um comitê onde nós vamos apresentar um programa, nós vamos ainda definir o nome, mas será Ceará Pacífico, Abraça Ceará, onde vai ter uma ação de intervenção conjunta de várias secretarias. Inclusive, nós vamos ter um apoio do trabalho e a contribuição do Comitê Nacional de Estudos sobre a Violência no Brasil. Durante a coletiva, Camilo Santana disse que deve começar a despachar e se reunir com os novos secretários no dia 5 de janeiro. Na ocasião, ele se comprometeu em enviar à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma administrativa para reajustar a função de alguns órgãos. Nós vamos fazer uma reunião dia 5 com todo o secretariado. Dia 1º, a posse, eu deveria estar viajando logo mais para a posse da presidenta Dilma. É isso. Alexandre, que leitura que você faz desses nomes aí? Perfil técnico, perfil político, ou isso não é tão importante? Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos os que nos acompanham pela TV União.
Nós percebemos, eu percebo particularmente, Hamilton, nesse início de governo, uma dualidade muito grande no governo e na postura do governador Camilo Santana. Na composição do secretariado, que foi a origem da sua pergunta, nós percebemos que houve uma nítida acomodação de aliados, de partidos que apoiaram sua eleição, tanto com candidatos que não lograram êxito na eleição, como se costuma dizer, os derrotados na urna, o que não é bem verdade, porque são suplentes, e também com pessoas que estavam na Assembleia, que foram alçadas à secretaria, partidos que estariam sem representação do governo e que conseguiram o seu lugar ao sol, questionando um pouco ainda o peso que tem na administração, mas eu vejo apenas duas indicações essencialmente técnicas, felizmente em áreas críticas, que é na área da saúde e na área da segurança pública. Eu acredito que nessas áreas existe uma maior possibilidade de sucesso, de ganho para a população, de ganho para a sociedade cearense, enquanto as demais percebam uma acomodação de forças, como disse, que podem ser complicadas para o governador. Porque eu entendo que ele hoje está mostrando um perfil, como eu iniciei minha fala, de dualidade, que é o seguinte: ele está entre a camisa de força política que foi montada no secretariado, onde os partidos da coalizão que o elegeram estão muito representados, com forças muito fortes, inclusive ligadas ao ex-governador Cid Gomes, em posições-chave, inclusive, como Fazenda, enfim, posições que certamente farão presentes a figura do ex-governador dentro da administração atual, e a postura aberta ao diálogo que ele vem demonstrando. Então eu acho que todos estão ansiosos para saber qual vai ser a vertente que vai prevalecer. Se essa aberta ao diálogo que ele já demonstrou quando reuniu os reitores das universidades estaduais, quando abriu o diálogo franco com a PM, e certamente isso vai ser a mola mestra da sua administração, se esse diálogo, essa capacidade de conversar e essa abertura para ouvir permanecer, e essas forças que provavelmente prenderão. Não adianta, e essa é a minha preocupação, que o governante esteja cheio de boa vontade se houver peças na administração que estejam tentando direcioná-la para um lugar onde ele não pretende. Porque aí entra naquele outro dilema, que é substituir e contrariar as forças políticas que o apoiaram, ou aceitar aquela coisa de certa forma como normal e deixar levar a administração. E tem aquela máxima de nunca contratar alguém que você não pode demitir, né? Isso é complicado. A gente já viu isso em outros governos aqui no estado do Ceará e a experiência não foi muito positiva. Essa coisa de você ter interferências de forças que talvez não fossem as preferências do governante. Isso é uma coisa que eu vejo com muita preocupação e esperamos todos que ele consiga administrar bem isso aí. Porque uma tropa, né, já que temos aqui 2 parlamentares que são de origem militar, tem o seu ritmo marcado pelo aquele soldado mais lento. Isso é preocupante. Quando uma secretaria importante puxa o governo para trás, isso leva a administração de uma maneira muito negativa, muito lenta, e isso pode complicar a administração Camilo Santana. Deputado Cabo Sabino, gostou da indicação para a Secretaria de Segurança Pública? Olha, é um bom nome, é técnico, né, pelo que nós conhecemos, tem 42 anos que trabalha com a área da segurança pública. Polícia Federal, né? Polícia Federal, já foi superintendente aí da Polícia Federal em vários estados, aí pelo menos em 4, né? E agora é muito cedo para avaliarmos, para dizermos se é realmente aquilo que nós esperamos, que a população espera ou não. Mas ele começa com um perfil muito bom, que é o perfil de congregador, né? De sentar à mesa, de discutir, de convidar as entidades. O senhor ficou surpreso quando o governador aceitou a imposição, a proposta da Polícia Militar de retirada do Servilho Paiva? Olha, não foi bem uma imposição, né? Mas o governador Camilo Santana tem mostrado que vem de uma maneira muito serena, muito agregadora, aberta ao diálogo, que foi o grande problema com a categoria ao longo desses 8 anos aí, porta fechada, um governo que infelizmente não soube sentar à mesa, não teve humildade, e o Camilo é um homem inteligente e viu que não pode trilhar o mesmo caminho, senão o resultado não será diferente. Para ter um resultado diferente, tem que sentar à mesa, tem que discutir, tem que sentar com os profissionais, tem que, acima de tudo, reconhecer as lideranças que essa instituição tem, e isso ele tem feito, e eu acredito que juntos nós teremos como construir muito mais. Quando eu digo junto, é ele ouvindo a experiência dos profissionais que tem na área. Tem uma pauta em aberto aí ainda da greve, né? Alguns pontos ainda em aberto. Olha, essa pauta ela é bem mais antiga do que a greve, nossa né? paralisação, né? Uma das pautas que eu não vejo o governador Camilo Santana falar é jornada de trabalho. E nós temos um problema sério no interior do estado.
Nós temos nossos policiais trabalhando 96 horas semanais aí, em média, em cerca de 160 Que é municípios desse impossível estado. algum profissional render, né? Não rende, ele fica cansado e, além disso, o estresse faz com que ele atenda mal a população. Ok. Capitão, muito boa noite. O senhor está satisfeito com o nome do novo secretário? E eu queria que o senhor falasse sobre essa reunião com o governador na quinta-feira. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Alexandre, nosso suplente vereador do PR, nosso deputado federal do PR também. Lindbergh, prazer conhecê-lo. Boa noite à população que nos assiste pela TV União. Na verdade, eu fiquei feliz, não só pela indicação do secretário de Segurança, mas pela renovação que a gente vê no secretariado, apesar da permanência de alguns secretários. Acho até pela influência do governador que está saindo, que é o padrinho político declarado, o próprio Camilo reconhece o Cid Gomes como seu padrinho político, mas algumas pessoas achavam que não fosse acontecer a renovação que a gente viu que aconteceu, né, em secretarias estratégicas. Né, a gente até vi a matéria agora há pouco, que falava em rompimento do Guilherme com o grupo da Luiziane. Essa informação não procede. Hoje pela manhã eu estive conversando com o Ronivaldo na Câmara e ele disse que realmente foi em acordo que isso aconteceu, não houve o rompimento. E a gente vê uma renovação muito boa. Guilherme, na cultura, Elcio Batista, acho que foi um excelente nome para chefiar o gabinete do governador Camilo, que é um nome... ponto alto, capitão, na sua opinião, desse secretariado? Eu acho que a renovação é um ponto alto, né? E você tocou no ponto da imposição. Eu acho que impôs ao Camilo a mudança do secretário de Segurança foi o Cid, quando ele disse que o Camilo ia zerar a questão do tensionamento dos ânimos que estavam acirrados da corporação com o governo do Estado. E para zerar, tinha que realmente renovar. E acho que o Camilo entendeu o recado, mudou. O secretário que assumiu já de pronto, reuniu a tropa da PM, reuniu o Corpo de Bombeiros, reuniu a Polícia Civil. Hoje pela manhã eu estive cumprimentando o secretário, que eu não tinha tido a oportunidade, estava viajando, e fui lá na secretaria cumprimentá-lo. E ele já me falava, né, que nos bastidores ele havia se desculpado com o superintendente da Polícia Civil, o delegado-geral, Andrade Júnior, porque estão se falando muito em polícia militar, sendo que, na verdade, a intenção dele e do governador é resolver o problema das instituições que fazem segurança pública. Até informar os policiais civis que o secretário... Bom, até que eu adianto aqui um comentário do Cartacho Filho, que ele pergunta exatamente isso. O governador, nos últimos dias, tem dado várias entrevistas e só fala na Polícia Militar. Aí ele se dirige ao senhor e diz: capitão Wagner, o senhor também irá lutar pela reestruturação salarial da Polícia Civil? Para o Cabo Sabino e para o senhor, capitão. Olha, é mais do que lógico, Hamilton, que na campanha, né, e o secretário falou isso para mim hoje, o secretário de Segurança, ele disse que vai cobrar do governador, que o governador cumpra os compromissos de campanha, e na campanha o Camilo celebrou um termo de acordo lá com os policiais civis, reconhecendo o nível superior dos inspetores e escrivães. Eu acho que essa é a maior pauta hoje da Polícia Civil, o reconhecimento do nível superior com correspondente reajuste salarial. E vai ser uma pauta que eu vou cobrar aqui, o Sabino vai cobrar em Brasília, porque foi promessa de campanha. E se é promessa de campanha, nossa obrigação é cobrar. Tem que ser cumprido. Lindbergh, muito boa noite, prazer tê-lo aqui novamente. Ponto alto e ponto baixo desse novo secretariado. Boa noite, Hamilton, boa noite os deputados, boa noite, Alexandre. Como ponto alto, concordando com o que disse o deputado capitão Wagner, a renovação. Para mim foi uma certa surpresa, o Camilo começou bem, impondo de certa forma o seu estilo. Ele ficou com pontos chaves, pessoas chaves na gestão, chefia de gabinete, casa civil, procuradoria, colocando nomes novos, nomes que estavam inclusive fora da política, não são nomes que estão no cotidiano político. Você acha que é mais técnico ou mais político esse secretariado? Não, é uma mistura, é uma mescla. E aí o Alexandre até comentou isso, vale a pena ressaltar, que não tem como ser um secretariado eminentemente técnico. Nós estamos falando de agentes políticos, todos vocês são agentes políticos. E o Brasil, a gente vive no multipartidarismo, que você tem que todo governo é governo de coalizão. Não existe governo que não seja governo de coalizão. Olha a Dilma lá em Brasília. É uma falácia achar que um secretariado eminentemente técnico vai render mais do que um político? Era um comentário que eu queria fazer, antes dos amigos comentarem também sobre isso. Eu não queria citar nomes, mas se a gente lembrar aqui na história política do Ceará, já tivemos secretariados mais técnicos. Qual foi o resultado disso? E secretariados mais políticos, qual foi o resultado disso? Ao meu ver, o Roberto Cláudio, por exemplo, na Prefeitura de Fortaleza, veio com vários nomes novos, que em tese também são técnicos. Qual é o resultado? Você está satisfeito hoje com o resultado da Prefeitura de Fortaleza? E o Camilo, eu acho que ele conseguiu fazer uma boa mescla com nomes políticos e nomes técnicos. Alexandre, quer comentar? O que eu penso, na verdade, sobre isso, Hamilton, é que não é apenas o nome
ser técnico ou ser um nome político. Eu acho que tem duas variáveis fundamentais nisso aí. A primeira é ser uma pessoa que tem um conhecimento mínimo e consistente daquela área, né? Isso é perigoso porque se você coloca, por mais que seja uma pessoa de expressão política, para comandar uma área na qual ela não se sente à vontade, com a qual ela não tem intimidade, óbvio que todos os comandados vão perceber claramente isso dentro da secretaria. Então, não tem fator mais desestabilizador de um secretário do que a falta de conhecimento técnico daquela pasta, porque os próprios servidores que estão lá há décadas, ou há muitos anos pelo menos, vão perceber uma fragilidade no conhecimento que é complicada ainda mais se aquela autoridade, se aquele secretário não tiver a humildade de chegar lá dizendo que foi para aprender, que precisa ouvir, que precisa abrir os espaços. Isso quer dizer que você não está vendo com bons olhos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo? Olha, não só a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas as outras secretarias onde tem pessoas que não atuam fortemente na área, como, por exemplo, o Meio Ambiente, com o ex-deputado Arthur Bruno, como o ex-deputado Dedé Teixeira, que está na parte de agricultura, enfim. Não são pessoas que militam na área, então tem duas formas, na minha visão, de conduzir isso. É ouvir muito bem as pessoas e dar espaço para que as pessoas se sintam ali representadas por essa liderança, que ele não pareça um interventor, e sim um agente facilitador das articulações políticas e administrativas para aquela secretaria. Ou a outra é tentar se encastelar, como aconteceu nos dois governos anteriores do Ceará, os 8 anos da administração Cid, ouvindo muito poucos e tentando fazer valer a força, o que já mostrou-se ineficiente na administração pública. Se o governador não ouvir, né, também esse secretariado e não der apoio ao seu secretariado... O Masni Santos, ele pede que o programa seja colocado no YouTube, levarei essa demanda, e ele diz também o seguinte: os problemas da segurança já são conhecidos, a palavra dessa gestão não deve ser diálogo, e sim atitude. O senhor concorda com o Masni? Eu concordo. Eu acho, mas tudo parte do diálogo. Eu acho que o diálogo é o ponto inicial até para se tomar conhecimento. Lógico que é do conhecimento geral que há uma insatisfação entre as instituições que fazem segurança pública. A Polícia Civil está insatisfeita, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a PFOS. Então, existe a insatisfação, mas a gente não pode já acreditar o governo que está iniciando que ele tem o conhecimento pleno dessa insatisfação. Então, no primeiro momento, eu acho que o diálogo é extremamente importante, mas a gente já vê no diálogo uma ação muito propositiva quando o governador diz: olha, a Assembleia está voltando em fevereiro já estou encaminhando uma lei... É uma promessa clara e com data marcada. Está muito objetiva, né? Há um planejamento. Em fevereiro eu já estou mandando uma lei que vai regulamentar... Nessa quinta-feira você vai levar propostas, sugestões? Vamos sim, na quinta-feira. Você até falou, fez a pergunta em relação à reunião e eu acabei não respondendo. Na quinta-feira eu vou estar com o governador Camilo, ele não convidou somente ao capitão Wagner, está convidando os deputados, deve ter uma conversa com os federais também, deve estar chamando o Sabino, e nessa primeira oportunidade a gente vai, logicamente, levar essas demandas e tentar explicar para ele. No dia da diplomação, eu já fiz a entrega do plano de segurança que a gente construiu, eu, o Sabino, um grupo muito grande de pessoas, a várias mãos a gente construiu um plano de segurança com 38 projetos que eu tenho certeza que, se ele aproveitar em parte ou totalmente, vai ajudar na resolução do problema de segurança, que o plano ele não trata só da questão policial. A gente tem escutado, o secretário de Segurança hoje me disse: capitão, eu sei que não é só com a polícia que eu vou resolver o problema de segurança. O próprio Camilo está falando no comitê gestor. Eu queria só fazer essa pergunta para o capitão, se você poderia destacar alguma coisa desse plano, alguma ação. Vamos deixar isso para o segundo bloco, então, porque eu preciso chamar agora um breve intervalo. Lembrando que você pode e deve participar, 3486-1721 ou Twitter Hamilton Noldi. Até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o governo Camilo Santana, que se iniciou agora, e o seu secretariado. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e Gestor Público, conosco também deputado federal Cabo Sabino, conosco deputado estadual capitão Wagner Souza e o consultor político Leurenberg Lima. Leurenberg, você fez uma pergunta para o capitão, não foi isso? Isso. Alguns pontos desse... Se ele pudesse dois ou destacar, três, pelo menos, para exatamente, gente... alguns Bem rapidamente, né? Até para mostrar que o nosso plano não é um plano que trabalha só questão policial,
A gente tem entre os 38 projetos, Lindenberg, um projeto que trata da mudança da forma de atuação da Secretaria de Justiça. Até sugerimos a mudança do nome, seria a Secretaria de Administração Penitenciária, e o tratamento que se daria ao preso seria um tratamento Em realmente... muitos estados é assim, né? Seria um tratamento realmente de ressocialização. Capitão, o senhor inventou isso de onde? Ninguém inventou. Eu, Sabina, alguns amigos, vimos que lá em Minas Gerais isso funciona. Perfeito. Como? O indivíduo entrou no sistema penitenciário, vai ser ofertado a ele um curso profissionalizante, logo após o término do curso, vai ser ofertada a ele a oportunidade de trabalhar dentro do presídio. Trabalhar para quê? Para ele ter uma fonte de renda, para manter a família que ficou lá fora e para ressarcir o prejuízo que ele causou a pessoa que foi vítima do crime. Se ele furtou, se ele roubou, se ele causou algum prejuízo, ele vai ressarcir financeiramente a quem causou prejuízo. Então, um dos 38 projetos é justamente a mudança na forma de atuação da Secretaria de Justiça, transformando em Secretaria de Administração Penitenciária. Muito interessante. Alexandre, outras áreas sensíveis, educação e saúde, sempre muito mal avaliadas, sempre muita esperança de mudança, estão nas mãos de pessoas, no seu entendimento, que leitura que você faz? Eu começar essa colocação, Hamilton, pegando o gancho do que foi colocado pelo capitão Wagner. Né? O que ele disse claramente? Que as ações para que a segurança funcione são integradas. Então, tem ações na área de ação social, na área de capacitação profissional, de educação de base, são diversas ações. E quando você fala dessa questão das áreas críticas, quando a gente fala, por exemplo, da área de educação, percebe-se que houve um constrangimento político na indicação dessa área no momento em que o ex-governador Cid Gomes foi indicado ministro da presidente Dilma. Por que eu coloco dessa maneira? Porque se o ministro do grupo Ferreira Gomes, como é de fato, e o secretário fosse efetivamente o Ivo Gomes, como foi sinalizado inicialmente, qualquer eventual insucesso da área de educação dentro do Ceará seria imediatamente atribuída a uma falta de apoio, a uma diretriz equivocada do MEC e a falta de parceria, alguma coisa assim. Então, seria uma forma direta de se atingir o ministério ou o ministro por meio de um fracasso ou de um insucesso dentro do estado do Ceará. Contornou-se isso de que maneira? Colocando um técnico que já estava lá, que já é uma pessoa de longa convivência com o ex-governador, que, salvo engano, já foi secretário de Educação do município de Sobral, que é um técnico muitíssimo competente, inegavelmente, que é o Maurício, e que tem condições de dar o tom técnico à Secretaria de Educação sem perder a vinculação política com o governador eleito e com o ex-governador, que, por consequência, também terá a ponte dentro do Ministério. Então, esses arranjos políticos podem ser muito benéficos ao Ceará, uma vez que você não tem puxado para dentro da Secretaria uma ação eminentemente política, mas que tem uma ação cooperada, como falou o Lindenberg a respeito disso. Você tem uma pessoa com a habilidade de tratar com áreas distintas e em esferas diversas, município, estado e união, sem desconhecer o métier. Então, é uma área que eu acho que a gente pode ter um sucesso, contrariando algumas expectativas. Você fala exclusivamente da educação? Na educação especificamente. Tá. Né? A gente pode ter um revés, que é um cearense estar como ministro da Educação, acha-se em princípio que vai ser o mar de rosas, porque ele vai poder privilegiar a educação do Ceará. E não dá. Por outro lado, é o contrário, ele vai ter que cobrar muito para que o seu estado de origem dê exemplo de como as coisas estão sendo feitas. Vou lembrar, Alexandre, que foi criada uma infraestrutura muito grande, tanto na área da saúde como na área da educação, que vai gerar uma demanda financeira muito grande para manter essa infraestrutura funcionando. Essa era a minha pergunta, inclusive eu ia chegar ao cabo sabendo o que ele lá na atuação em Brasília pode fazer para que essa estrutura não pare, não fique sucateada, não funcione apenas durante 2 anos enquanto está novo e depois perca resultado. Olha, os deputados federais têm as suas cotas, né, de emendas parlamentares, mas elas têm, delas, por exemplo, 50% tem que ser para a educação hoje. Né? Então, nem tudo vai ser segurança pública, nem tudo vai ser educação. Nós temos várias áreas para se trabalhar, mas nós temos uma bancada do estado do Ceará e essa bancada nós já temos conversado com alguns outros colegas e todos têm a mesma visão de ajudar o estado dentro daquilo que se precisa. Agora, nós não podemos direcionar tudo para a área da segurança pública e tudo para a área da educação. Agora, nós sabemos que o Ministério da Justiça mesmo tem vários programas para essa área, para a área da segurança pública, onde eles financiam muitas coisas, principalmente a questão de equipamentos, de viatura, de armamento. Boa parte hoje dos equipamentos que tem no estado do Ceará ainda é advindo do Ministério. O senhor está dizendo que dinheiro não vai faltar para isso? Eu acredito que não. Agora, tem que se ater também às exigências do Ministério da Justiça, né, que hoje é um dos pontos muito fortes que o Ministério da Justiça hoje cobra dos estados,
principalmente a questão da formação do policial militar, tem que estar dentro de uma jornada, né? Dentro de um QOD, um quadro de trabalho, que a própria Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, exige, para que daí possa vir os recursos que se quer. Tá, deixa eu perguntar aqui para o Leurenberg, o que esse secretariado tem a ver com as eleições municipais de 2016, Leurenberg? Especificamente, em tese, foi um rearranjo até no sentido do Camilo trazer para perto o PT, digamos, mais rebelde. Foi até colocado pelo deputado Capitão Wagner, que não houve um rompimento do grupo da Luiziane. Isso é muito bom para o Camilo, porque ele tem que tentar trazer esse grupo para perto. O grupo da Luiziane, que é uma parcela importante, vai ter um deputado estadual, a própria Luiziane como deputada federal, ele tentar contornar, apaziguar, para ver se tenta compor com o Roberto Cláudio daqui a 2 anos, que é o grande desejo do Camilo. O Camilo sinalizou isso várias vezes, né? No ato de posse dele, nos discursos dele, agradecendo, dizendo que é muito grato ao Roberto Cláudio. Então ele vai ter que procurar fazer esse rearranjo. E pode vir a acontecer, querendo ou não, algumas secretarias servem de visibilidade, pode dar um trampolim para alguém que não está no jogo, como o Roberto Cláudio não estava, em tese, há 2 anos atrás, aparecer e passar a entrar no jogo. Só uma observação sobre o secretário que você perguntou para o Alexandre, não se falou da saúde, onde o secretário de saúde, doutor Carlos Lavô, um técnico também extremamente preparado. Que já foi secretário. Da época do Tasso. Então, como, por exemplo, vai se comportar a oposição, o próprio PSDB, em criticar a saúde num momento desse, né? Talvez seja um momento um pouco delicado, né? Como vai se comportar? Eu peço licença, temos que atender uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Valdiron, aqui do Aquiraz. Valdiron, prazer falar com você, Valdiron. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Comentário. Fique à vontade. Wagner, certo? Pois não. É sobre essa ideia aí do preso trabalhar e ressarcer a quem ele roubou, certo? Porque a gente paga muito imposto e quando a gente é roubado, nem o Estado, ninguém ressarce a gente, né? E essa ideia dele aí eu acho brilhante, certo? Se isso aí for para frente, é uma das melhores ideias que eu estou vendo desses políticos de hoje. Ok, né? Valdirão, agradeço demais a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Obrigado pelo seu comentário. Vou aproveitar para fazer o comentário aqui da Jennifer, que diz que o programa está de parabéns novamente, com a presença ilustre do Alexandre, do Cabo Sabino, do capitão, só não falo em você, Leurenberg. Mas... É porque eu não sou político. Pois é, abrilhantando a política do diálogo. Obrigado, Jennifer. Obrigado, capitão. Eu acho que o comentário que ele fez em relação à questão do projeto, né, que faz parte do plano de segurança, é um comentário que a gente escuta onde a gente fala do projeto. É um projeto realmente que ele é popular. A gente vê muito a população revoltada com a Bolsa Reclusão, que o governo federal criou para contemplar os presos. A grande parte da população não sabe como funciona essa Bolsa Reclusão. E quem sabe como funciona, mesmo assim, acaba se revoltando por ver que a família da vítima do cidadão foi assassinado, fica desamparada, enquanto que a família do preso que assassinou, se ele contribuiu, vai ser contemplada com esse auxílio reclusão. Né? Que, na verdade, é um programa do INSS, né? Na verdade, ele é um segurado do INSS. As pessoas que criticam falam que é uma forma de forçar o preso a trabalhar, mas não é um trabalho voluntário, é assim que funciona em Minas Gerais, e o fator positivo é que a gente não precisa de uma legislação nova para colocar isso em prática. O Código de Processo Penal já permite, basta boa vontade. A gente está com o novo secretário de Justiça, né, o Hélio Leitão, que eu acho que é uma pessoa competente também, foi presidente da OAB, um advogado renomado aqui no estado de Ceará, e na primeira oportunidade que eu tiver, levarei para ele essa sugestão. Acredito que pode ser colocado em prática e só quem vai sair ganhando com isso é a sociedade. Eu acho que vai gerar no cidadão o fim da sensação de impunidade, que hoje impera não só no estado de Ceará, mas no país. O Kleber pergunta se o Ronda do Quarteirão vai expandir durante esses próximos 4 anos e deseja feliz 2015 para todos. Kleber, é um programa a ser reavaliado, Alexandre, do ponto de vista da gestão. Você manteria... O que você pensa? Eu não sou, obviamente, especialista em segurança, né, Milton? Mas como cidadão, a única vez que eu precisei do Ronda do Quarteirão, o atendimento não foi adequado, foi muito ruim, estava no começo do programa. E eu acho que não é uma polícia que atinge a necessidade emergencial do cidadão. É uma polícia, na visão de cidadão, como eu coloquei, que ajuda bastante na integração dos bairros, que tem seus problemas de equipamentos muito caros, que isso tem que ser revisto, acredito que vai ser revisto de alguma maneira, mas eu acho que
o que a população hoje carece é daquela polícia de mais força, talvez o raio, talvez, enfim, forças que realmente consigam impor uma sensação de segurança maior, que eu acho que o Ronda do Quarteirão não conseguiu fazer isso. Só um parêntese, e depois eu queria só voltar à questão do orçamento mais adiante, mas eu acho que essa questão de trabalho, capitão, eu acho que já houve no Ceará, em presídio, salvo engano, presídio feminino já tem. Produção de materiais esportivos. Isso, né? Eram bola de futebol, acho que era bola G, inclusive. Que tinha roupas, camisas e tal. Então já houve no Ceará, houve um retrocesso. Mas não houve continuidade. Não houve, pelo contrário. Inclusive, na época, eu sei que oferecia essas cadeias do interior todo o maquinário para aquela administração que quisesse colocar essa fábrica dentro do país. A gente não entende por que essas políticas param no meio do tempo, né? Talvez faltou qualificação. Peço licença, pois não? Talvez faltou qualificação, que é o primeiro passo do programa. E aquela velha coisa de ver um programa como de governo e não de Estado também, talvez, né? Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Não posso aumentar, não posso. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Lúcia. Lúcia, prazer em falar com você, Lúcia. Você tem pergunta ou comentário para a gente? É Lúcia. Lúcia, você tem pergunta ou comentário para os nossos convidados? Eu tenho uma pergunta para fazer para o capitão Vale e para o capitão Sabino. Fique à vontade. Eu sou a Lúcia do José Valdo, capitão, e o Sabino já sabe quem sou eu. E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta que uma amiga minha, uma amiga nossa, sabe, me perguntar como é que vai ficar o caso do ISEC para a gente. Ok. Todo mundo entendeu? Entendi. Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Mandar um abraço para a Lúcia, que é nossa amiga, minha do Sabino, lá do Zé Valdo, é esposa de policial. E respondendo ao questionamento dela, essa reclamação do ISEC, amigo, para quem não sabe, que é o Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, ela se tornou constante de alguns anos para cá. Eu me lembro que eu estava na Assembleia, era suplente e assumido na época, quando o ISEC ele foi expandido para os militares. Até então os militares não tinham direito ao ISEC, porque eles tinham um hospital da Polícia Militar. Nós perdemos o hospital da Polícia Militar que passou para o SUS e os militares foram incluídos no ISEC. Qual foi o grande problema? Incluir os militares, que são cerca de, contando todo mundo, dá mais de 40 mil pessoas, bem mais, né, sabe? Tem uns dependentes, dá umas 60 mil pessoas no ISEC, sem dar o suporte financeiro para que o ISEC pudesse atender essas 60 mil pessoas a mais. Então isso gerou o quê? Uma perda da qualidade. O serviço até então era um serviço que era elogiado pelos demais servidores públicos. E obviamente mas caiu a qualidade, vários hospitais descredenciaram, Uniclínica recentemente. Então, há uma necessidade de um suporte financeiro. Isso é para ser tramitado em Brasília, salvo engano. Não, aqui mesmo. É orçamento estadual. Vai depender muito do governador. Pedro Jorge Castro manda abraço, parabenizar o deputado Cabo Sabino, deputado estadual, pela votação expressiva. Pedro Jorge Castro. Alexandre, você queria voltar a um ponto? Essa questão do ISEC, amigo, ilustra muito bem aquela colocação que começou a ser feita pelo deputado Sabino sobre a questão do custeio da área de saúde e das outras áreas, né? Lamentavelmente, por mais que os parlamentares federais tenham interesse de colocar suas emendas individuais ou as emendas de bancadas voltadas para o Estado, e tem que ser para o Estado, isso não pode ser colocado fortemente dentro do custeio, a não ser em programas isolados, porque são verbas com as quais não se pode contar de maneira contínua. Claro. Então, o que está acontecendo em relação ao custeio da máquina pública? Algumas medidas econômicas tomadas pelo governo federal ao longo dos últimos, talvez, 8 anos, principalmente, enfraqueceram muito a economia dos municípios e dos estados, como, por exemplo, a questão do IPI, dos carros, da linha branca. Então, o que você faz? Quando você reduz os impostos federais, você está atingindo diretamente o caixa das prefeituras e dos estados, porque aquele IPI que seria recolhido seria rateado por meio do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Então você teve um enfraquecimento grande dessa transferência de recurso, que complica fortemente o custeio da saúde. Então por que a gente está vendo tantos aparelhos, tantos equipamentos públicos de saúde sem funcionar adequadamente? Tem lá o prédio, tem lá os equipamentos, mas não tem os médicos, não tem os enfermeiros, não tem os auxiliares. O custeio é terrível. Por conta do custeio, como disse o deputado Cabo Sabino. Então, não há uma contradição agora. Todo novo gestor, ele faz o discurso de vamos enxugar a máquina e vamos diminuir custeio. No entanto, mantém o número de secretarias e até aumenta. É o que aconteceu aqui e aconteceu em vários outros estados. Mas tem que ser assim mesmo, né? O deputado Eli Aguiar até reclamou isso esses dias na imprensa, né? Tem um caso que é bem emblemático, é a Secretaria dos Grandes Eventos Esportivos, que todo mundo defendeu a criação da secretaria, inclusive o atual governador, Camilo Santana, que era deputado na época, aí ele vem meses depois e vai extinguir a mesma secretaria. Como é que se explica isso? Eu queria algum comentário especial a respeito de
um problema extremamente preocupante da sociedade, que é o Secretaria Especial de Política sobre Droga, que fica sob comando de Miriam Sobreira. Que análise a gente pode fazer sobre isso? Olha, pelo menos na minha opinião, Milton, eu acho que é extremamente importante, né? Se vê que o problema da violência hoje tem uma relação muito grande com a droga. E quando se fala em droga, ele gera o problema não só da violência, mas na saúde pública, uma série de problemas que são gerados pela questão da droga. Mas alguma outra secretaria não poderia absorver essas Até políticas? poderia, Milton, mas eu acredito que dando ao gestor desse órgão o status de secretário, tendo esse órgão uma dotação orçamentária, esse órgão vai poder realmente agir. Você vê que a pessoa que está hoje responsável, estava até ontem responsável pela política de drogas do Estado, é uma pessoa extremamente competente e referência, que é a Socorro França. Estava apagada, né? Estava apagada, por que será? Porque ela não tinha dotação orçamentária, não tinha condição de desenvolver a atividade que realmente trouxesse resultado. E Miriam Sobreira é o melhor nome? Não sei se é o melhor nome, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questão da dotação orçamentária. O Cabo Sabino acha o melhor nome? Eu comum com o capitão Wagner, né, avaliar que é o melhor nome. Eu acho que se tratasse de melhor nome, nós poderíamos trazer pessoas especializadas hoje na própria área. Ou seja, o senhor não acha que não é o melhor nome? Politicamente é um cargo lá que eu acredito que lá está numa questão política. Eu acredito que realmente não seja o melhor nome. Talvez a Socorro França, com todo respeito a Miriam Sobreira, não tenho nada contra ela. Poderia mas uma avaliação ficar com um trabalho de melhor suporte, né, Alexandre? O que tem que ser visto, além da importância da criação da secretaria ou da melhoria do status dela dentro do governo, é se vai haver condição efetivamente para que essas políticas avancem. Porque também, como colocou o capitão Wagner, é uma coisa muito ligada às duas áreas que hoje estão assim, no olho do furacão do governo do Estado do Ceará, que é saúde e segurança pública. Não se pode pensar em políticas antidrogas se você não potencializar a ação dos psiquiatras dentro da rede pública, das clínicas de recuperação, os mecanismos de acolhimento dessas pessoas, a educação dentro da escola, a prevenção à entrada dessas pessoas na droga, que é feito com outras áreas acessórias, né, como esporte, como lazer, como cultura. Então, é um sistema realmente muito intrincado que precisa estar funcionando. Quando a gente fala do melhor nome ou de um nome, da ocorrência de um nome melhor, da existência de um nome melhor, tudo isso pode ser verificado. Eu acho que esse caso específico foi nitidamente para ter uma vaga a mais, para chamar um suplente dentro da Assembleia. Para mim, isso é muito claro. Faz parte do jogo isso, né? E dentro da máquina pública é diferente entrar um deputado eleito para abrir vaga para um suplente ou entrar um suplente, porque o deputado que foi eleito e vai ocupar uma secretaria, ele entra com o status, entre aspas, de deputado vitorioso. E o que perdeu e é suplente, ele entra com uma patente de derrotado nas eleições. Então, isso causa uma reação diferente para os comandados dentro daquela secretaria, né? Isso tem que ser visto com cuidado. Capitão, precisa encerrar o bloco rapidinho? Bem rapidinho, só para comentar. Eu estou muito ansioso para iniciar fevereiro, para ver de que maneira o Fernando Hugo vai se portar. Muito bem já que ele foi beneficiado né, com essa chamada aí, vai ser deputado graças ao benefício que o governador deu. Qual vai ser a postura do Fernando Hugo diante do governo do PT, estadual e federal? Temos que fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar. 3486-1721, o Twitter é Milton Nogue. Até já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o perfil do secretariado do governo Camilo Santana. Você participa, 3486-1721 ou o Twitter Milton Nogue. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e Gestor Público, deputado federal Cabo Sabino, deputado estadual Capitão Wagner Souza, mais uma vez conosco, e Leurenberg Lima, consultor político. Leurenberg, a cultura está em boas mãos? Eu creio que sim. O Guilherme é um... Patinho feio da administração, novamente, historicamente? Os últimos 8 anos, o sofrimento foi grande, né? Para a turma que milita na cultura, reclamando demais. Teve um veículo de comunicação aqui do Estado que fez uma campanha intensa nos 8 anos, seja quem fosse que entrasse, né, na Secretaria de Cultura, mesmo quando for uma pessoa até meio que ligada a esse veículo. Vamos ver agora como se comporta com o Guilherme. Está todo mundo satisfeito? Eu acho que não. Já tinha gente reclamando hoje, né? O professor Gilmar de Carvalho, da UFC, já se colocou contra devido a uma situação até particular da vida do Guilherme. A família dele possui uma creche, ele acha que o Guilherme deveria ser mais ligado
a educação. E o Guilherme milita na cultura. Se fosse na ligado à educação, Câmara. eu ia dizer que era um absurdo ser dono de colégio particular. Pois enfim. é, exato. O Jornal Povo hoje traz uma provocação interessante, perguntando se com o Arthur Bruno no meio ambiente, se a delimitação do Cocó sai. Sai ou não, Alexandre? Olha, essa área é uma área que vai ser muito impactada pela pressão da especulação imobiliária. A gente já viu essa briga acontecer recentemente, né? A gente tem a Câmara Municipal de Fortaleza com uma postura muito dividida, poucas pessoas defendendo essa causa e perdemos, infelizmente, agora na Câmara, infelizmente ficamos na Assembleia, o capitão Wagner, e me preocupa muito qual vai ser a postura da Câmara Municipal, agora que a bancada do PT está mais próximo do PROS, né, no nível estadual, enfim. Só para registrar, Alexandre, saiu o líder da oposição, o Guilherme, foi para a Cultura, o vice-líder sou eu, estou indo para a Assembleia. Isso, então a gente vai ter, eu acho que é preocupante, e a questão da delimitação eu acho que não sai agora. Já houve uma sinalização do secretário Arthur Bruno, aliás, futuro secretário, que não foi criado ainda, né, no sentido de aproximar-se de João Alfredo, que é uma pessoa com quem tem uma ligação histórica, até por questões partidárias. Mas me preocupa muito a fragilidade com que o governo pode encarar essa questão. A gente percebe que outras cidades, e aqui no Brasil mesmo, não precisa nem ir longe, administram melhor essa questão, consegue associar bem o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Eu acho que não tem que se tratar das duas coisas como excludentes. Pode haver as duas coisas, pelo contrário, é necessário haver essa integração para o bem da população mais carente, inclusive. Mas eu acho que a gente não vai ter muitos avanços nessa área, assim como eu temo pela área de cultura, não pela capacidade dos secretários ou pelo potencial dos secretários, mas pela condição de pouco destaque que essas áreas sempre receberam e esperamos que haja uma postura diferente do governador Camilo Santana. Cabo Sabino, o Emanuel Valberto pergunta como se encontra o caso dos subjúdices da PM. Perfeito. Os subjúdices são policiais, ex-policiais militares que passaram no concurso e como não tinha vaga, o governador, na realidade tinha vaga, o governador acabou fazendo outro concurso, não nomeando esses jovens, esses rapazes e mulheres, eles ingressaram com ação na justiça e ganharam o direito, alguns, né? E o Estado recorreu e derrubou essas liminares, esses homens trabalharam 1 ano, outros trabalharam 2 anos, deles que passaram mais de 1 ano trabalhando sem receber, foi preciso nós, a Associação dos Cabos e Soldados, intervirmos, inclusive juridicamente, para que pudesse receber, porque estava se tornando um trabalho escravo, né? Se ele não fosse trabalhar, era punido. Se passasse 8 dias sem ir, era preso por deserção, né? Ou seja, obrigado a trabalhar, mas não podia receber. Era um absurdo tremendo, né? Absurdo. E esses garotos, eles brigam, eles lutam com todo o afinco para retornar aos quadros da Polícia Militar com amor, com carinho, com prazer. E é uma pauta que eu acredito, tanto vai ser do deputado estadual, meu amigo Capitão Wagner, quanto vai ser minha junto ao governador. O senhor disse que ainda queria falar sobre o concurso do Ronda. Eu queria falar a questão do Ronda do Quarteirão, e aí me permita, com todo carinho e respeito a você, Alexandre, discordar de você quando você fala do programa Ronda Quarteirão, porque eu acredito que o programa Ronda do Quarteirão foi o melhor programa de polícia militar no estado do Ceará, nesses 43 anos que eu tenho de vida, porque foi a polícia da aproximação, foi a polícia que chegou na casa da pessoa mais humilde, batendo palma, dizendo que estava lá e que estava para servir, né? Dando o número de um telefone, dizendo se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, eu sou o seu guardião, porque anteriormente a população mais pobre só recebia a polícia com um chute na porta com um mandato de prisão para prender alguém na sua casa, né? Então, o programa Ronda do Quarteirão é um programa de uma polícia de aproximação que eu espero que o Camilo Santana possa, na realidade, reestruturar, formular esse programa, para que ele atenda a população dentro daquilo que ele foi criado. Infelizmente, ao longo do tempo, ele perdeu a sua essência porque o governador nunca nos ouviu, né? O CID nunca parou para sentar conosco para nos ouvir. Por exemplo, o programa Ronda do Quarteirão tem que ter base comunitária. Certo. Não dá para nós termos apenas viatura rodando e circulando sem ter uma base comunitária, e essa base comunitária que ela não atenda apenas a questão de polícia, né, mas que ela traga questões sociais para dentro. Para quê? Para que o povo daquela comunidade encontre ali naquela base vários serviços, possam confiar e ter contato com o policiamento. Além do policiamento de viatura, nós temos que ter policiamento a pé. O policiamento a pé ele pode até não ter uma abrangência muito grande em termos de contenção de índice de criminalidade, mas ele tem uma aproximação muito grande com a população.
né? Se eu tenho um policiamento a pé que faz uma aproximação maior e eu tenho um rádio de comunicação com viaturas que estão no entorno, vou trazer um resultado muito maior. O programa Ronda do Quarteirão é um dos melhores programas que aconteceu no estado do Ceará. Eu sou defensor desse programa. E foi copiado em muitos estados, né? Esses garotos que estão lá, olha, eles trouxeram uma roupagem nova de segurança pública, são verdadeiros heróis, esses meninos que estão lá. Trabalham, infelizmente, com limitações tremendas Os de armamento. que eu conheço são muito empolgados, são muito servidores. Viu, você imagina você tendo o mesmo policial, esse policial que o Sabino falou, esse policial comunitário que atende o cidadão, que vai na casa, que visita, e ter o policial enérgico que o Alexandre falou, aquele que na ocorrência de maior vulto ele vai se porta de uma maneira mais enérgica. Não anula a outra, né? Pelo contrário, O correto era a gente ter o policial que no momento de necessidade ele seja enérgico e no momento de ser comunitário ele tinha que ser comunitário. E por que não tem isso? Porque falta o treinamento. Ou se treina o cara para ser só policial comunitário ou se treina o cara para ele ser só policial de reação. Isso está entre os 38 pontos? Tá sim. Tá o que o Sabino acabou de falar, a base comunitária tem que ter, está dentro do nosso plano de segurança, né? Eu acho que é ideal e na nossa ideia tem que ser implementada justamente nos locais onde há um maior índice de homicídios. A gente já fez um estudo de descobrir. Já sabem esses pontos? Já sabemos, temos mapeado em Fortaleza, região metropolitana, onde se encontram esses índices de homicídio. Né? Eles estão, basicamente, 94% ou estão dentro da comunidade carente ou no raio de até 1 quilômetro dessa comunidade carente. Então, o ideal é colocar no centro dessa Informação comunidade. não falta, o que falta é atitude, de fato. Falta atitude. O Leonberg está contente com a Secretaria de Turismo? Qual a simbologia aí de Areal do Pinho, mantendo-se no governo mais 4 anos, Secretaria de Turismo? O CID, digamos, indicou secretários de pastas importantes, né? Mauro Filho, na Fazenda, Ivo Gomes, Secretaria das Cidades, que é uma secretaria fortíssima, o secretário de Educação, Maurício, que é ligado a ele, e o Areal, o seu ex-chefe de gabinete, Danilo Serpa, que vai ficar como secretário de Relações Institucionais, que em tese vai cuidar da política, e o Arialdo Pinho, que vai ficar na Secretaria de Turismo. O Arialdo é um homem do turismo? Não deixa de ser. Ele é o idealizador e o fundador do grande complexo turístico do estado do Ceará, o Beach Park, todo mundo conhece, né? Passou esses 8 anos na Casa Civil, mas é um homem que entende do ramo e é principalmente um executivo, um tocador de ações, que talvez o Camilo esteja pensando. Nós temos aí aquário, temos outras coisas. A Secretaria de Turismo tem cuidado ultimamente também de obras importantes de infraestrutura, tipo as estradas, né? As estradas que levam às praias importantes do Ceará. Então, o Arialdo é um homem forte nessa Significa que continua a filosofia de grandes obras, Alexandre? O que me preocupa é que é preciso diferenciar o homem de turismo e o homem de empreendimentos turísticos, né? Eu acho que o perfil do secretário Arialdo está muito mais voltado para os empreendimentos, de uma maneira mais focada, das construções, dos investimentos milionários ou bilionários, sem fazer juízo neste momento da sua atuação à frente da secretaria, onde ele esteve durante os últimos anos, onde houve uma série de escândalos envolvendo consignados e uma série de outras coisas, mas eu acho que isso pode ser uma coisa de difícil conjugação. O interesse do trade turístico do estado do Ceará, que envolve desde os grandes hotéis na orla marítima, até as pequenas iniciativas turísticas do interior, onde o engenho precisa ser visitado pelas pessoas que vão ao interior para conhecer o que é uma moenda de cana, onde os rios, os açudes precisam ser trabalhados, e como forma até de interiorizar essas ações, e o foco desses grandes empreendimentos a que você se referiu, como o aquário, por exemplo. Como a ópera que se quer fazer na Praia Mansa. Ainda se quer falar? Aquilo passou como um raio pelos órgãos de comunicação, ninguém sabe de onde é que veio, subiu. O problema é exatamente isso, que aparece, some e depois, quando vê, já está fazendo como o andamento da ponte estaiada. O Alexandre está falando de uma coisa que realmente é muito importante, digamos assim, qual é a linha de atuação que o Arialdo vai ter? Isso é uma clara sinalização que vai continuar a linha dos grandes empreendimentos. Você fez uma pergunta, eu não fiz um juízo de valor do Arialdo, da linha, certo? Você tratou de uma linha, querendo ou não, ele é um grande executivo? É um grande executivo. Eu vejo o Arialdo, ele é tido nos meios empresariais como um grande executivo. Se ele vai ser um grande secretário, é outra coisa. Gostaram do nome de Nelson Martins para a controladoria? Embora seja uma pasta relativamente apagada, a gente não sabe das ações? Eu acredito que o Nelson é um técnico, apesar de ser político também, né, deputado. Eu lembro do tempo que o Nelson era líder do governo, na Assembleia, ele tinha os dados na ponta da língua, a gente ia fazer alguma reivindicação, ia fazer alguma cobrança, ele sabia o salário do soldado que trabalhava de dia, que trabalhava de noite, que trabalhava de madrugada. Então, é um cara que tem um nível de conhecimento muito grande.
eu acho que ele pode fazer essa pasta crescer. Eu acho que é uma pasta que realmente... Foi um vereador de oposição durante muito tempo em Fortaleza, né? Sabia fiscalizar como ninguém. O Nelson era um cara muito preparado, sempre foi muito preparado. Pode ser que na controladoria, se ele, digamos, voltar às origens, dê uma boa contribuição para o governo Camilo Santana. Pedro Jorge pergunta, gostaria de saber do Cabo Sabino o interesse sobre os remanescentes do concurso da PM de 2011. Se irão propor quinta turma ou prorrogação? Perfeito. Os remanescentes, para os nossos telespectadores que nos assistem, são os homens e as mulheres, os garotos, como eu chamo eles carinhosamente, que estão para ser chamado aí do concurso da PM agora de 2011. A priori, nós queremos pleitear junto com Camilo Santana que haja uma prorrogação desse concurso para que possa ser chamado até, quem sabe, aí a sexta, sétima turma, não sei, oitava, dependendo da nossa demanda de efetivo. Se isso não for possível, que seja pelo menos chamado mais uma turma, porque se assim não o fizer, nós só teremos novo policiamento em 2016, lá para o segundo semestre. Por conta do tempo de formação? Do tempo, porque ele vai ter que lançar edital, vai ter que primeiro fazer licitação para saber qual é a empresa que vai gerenciar. Se demora um pouquinho, chega na eleição municipal, eu acho que aí já não pode, né? Só aproveitar, essa pergunta foi muito boa, para a gente advertir esses meninos que estão sendo até ludibriados por alguns picaretas que estão se aproximando deles, jurando, prometendo mundos e fundos em relação a esses rapazes. Só quem pode tomar essa decisão é Camilo Santana. Eu vou estar quinta-feira com o governador, eu não vou impor ao governador, eu vou simplesmente levar a situação para o governador e pedir a ele que realmente ele atenda esse pleito. Se ele atender, quem vai resolver é Camilo Santana. A gente vai estar levando a demanda para ele e, se for solucionar, a gente vai levar para o conhecimento. Tem orçamento para essa contratação imediata? Tem espaço? Tem Principalmente espaço, muito espaço. Tem muita demanda no interior. Opa. O interior tem muita demanda. Não, eu digo espaço orçamentário, na verdade, para contratação. Existe. Para 17.551, talvez a polícia hoje está perto ainda de uma carência de 2.000 homens para completar aí. Lembrando que... Tem uma matéria sobre isso, inclusive, hoje numa rede nacional. Se não me engano, a carência no Ceará era em torno de 7 a 10 mil parceiros. Tem 2.000 já escolhidos, mas não assumiram, é isso? Nós estamos falando aí em termos de efetivo para 17.551, né? E aí, assim, nós temos que lembrar que muita gente, assim, Alcídio Gomes diz assim, eu coloquei 7.400 policiais em 8 anos. Perfeito. O que ele não diz à população é que cerca de 800 policiais militares pedem reserva todos os anos. Então, ou seja, ele enxugou o gelo bastante tempo. De 8 anos colocou 7.000, perdeu cerca de 8.000. Em 8 anos ele perdeu cerca de 6.000. 6 a 5.000 ele perdeu aí. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Vasconcelos, moro aqui em Maracanãú. Vasconcelos, prazer falar com você. Você tem pergunta ou comentário aqui pra gente? Pronto. Primeiro, eu quero cumprimentar o Carlos Sabino e o Capitão. Boa noite. Seguinte, isso aqui é uma das propostas do governo, é diminuir gastos, cortar gastos do governo, do Camilo. Certo. Eu queria fazer a pergunta ou para o Capitão Wagner ou o Capitão Sabino. Não seria mais viável o governador chamar os remanescentes do último concurso do que fazer um novo concurso? Vasconcelos, a gente acabou respondendo a sua pergunta aqui. Vou pedir só para ele resumir rapidamente a resposta para a gente seguir em frente. Mas muito obrigado pela sua participação. Vasconcelos, Sabino acabou de falar, a gente vai levar isso para o Camilo. Na quinta-feira eu vou estar com o governador, certo? Espero que o resultado seja positivo. Concordo com você, é mais econômico para o Estado. E mais ágil, né? Ele, inclusive, tem declarado, o Camilo, que quer cortar gastos. Então, se há essa necessidade de cortar gastos no concurso, é mais ideal que haja uma nova chamada do que um novo concurso. Na dança das cadeiras, qual o partido que hoje predomina aí na gestão, Leonberg? O PROS continua mais forte, né, com 5 secretários, o PT também. Digamos, a grande sociedade do governo ficou realmente entre PROS e PT. Hoje o PROS continua muito forte. E já começou a choradeira, né? A gente já pelo segundo escalão, né? Pelo segundo escalão. E até assim, conformados pela posição que ocuparam no primeiro escalão. A gente está vendo o PP já aí sinalizando um movimento forte dentro do Estado, porque ficou só com o Conselho de Educação, quando na verdade é uma posição de fundamental importância de orientação dentro da política educacional do Estado. Mas na verdade não é um cargo nem de segundo escalão. Mas veja só, eu entendo que esse rateio de pastas é muito danoso e que isso precisaria ser minimamente conciliado, não pelo peso partidário, né, mas pelo perfil. Então, comece a alegar que o partido tem tantos deputados, já teve tantos, tem tantos de influência. Então, acho que é um caminho complicado. A gente está vendo isso, de certa forma, no governo federal, o partido que perdeu uma pasta de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, querendo compor com o segundo escalão, alguma coisa assim.
E essa disputa certamente não está resolvida aqui no governo do Estado do Ceará. O segundo escalão todo e as posições de secretários adjuntos certamente serão alvo aí de briga grandes intestina batalhas. Continua ainda nos próximos 2 meses, né? E vai pavimentar certamente as eleições de 2016 e de 2018, né? Porque compensando as perdas, se vai prometer apoios e coisas desse tipo, infelizmente. Senhores, também infelizmente chegamos ao final do programa. Queria agradecer demais a participação de vocês. É o primeiro de muitos aí em 2015 para a gente conversar bastante. 20 segundos para cada um para as considerações finais. Leonberg, por favor, fique à vontade. Obrigado, parabenizar os deputados, Cabo Sabino, Capitão Wagner, pela votação expressiva, que eles possam honrar essa votação, ajudar o povo cearense. E agradecer mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos. Capitão, por favor. Agradecer a TV União mais uma vez pelo espaço, né? Prazer conhecer hoje o Leurenberg, ter ao nosso lado aqui nossa bancada do PR. Mandar um abraço para o Felipe, que hoje está nos bastidores aqui, meu filho. Me acompanhou, para minha esposa que está em casa e me colocar à disposição. Com certeza a gente não vai decepcionar nossos eleitores. Cabo Sabino, por favor, 20 segundos à sua vontade. Agradecer mais uma vez o espaço aqui, de estarmos aqui, é sempre um prazer imenso. Agradecer a população, né? Ainda não tive essa oportunidade através da TV, agradecer os 120.485 votos que o povo do nosso estado nos deu aí nessa última eleição. Estamos dispostos aí e à disposição da população que nos procure para nos enviar suas sugestões para o nosso mandato. Muito obrigado, parabéns a todos. Alexandre. Eu quero ressaltar, Milton, essa visão da nova política que esteve tão em discussão no ano passado. Nós vemos aqui deputados eleitos no nível estadual e federal de um partido que é de oposição ao governo do Estado e se colocando de uma maneira muito colaborativa, muito aberta, propensos e dispostos a ajudar. É isso que tem que ser feito, independente do resultado. Se o governo do Estado tiver a sabedoria, tiver a habilidade de ouvir a população, de ouvir as lideranças, ouvir os políticos, enfim, de fazer uma administração realmente participativa, eu tenho certeza que a gente pode ter 4 anos de muito bons frutos. E desejar que o programa Verdade seja cada vez mais ouvido e visto e fortalecido, parabenizando a TV por mais esse ano que se inicia no programa e deixar aqui o pedido que passemos o programa para 1h30, né? Porque realmente é uma demanda grande. Vamos começar a campanha. Começando aí a campanha, a Verdade, 1h30. Vamos lá. Leurenberg, muito obrigado, capitão, Cabo Sabino, Alexandre, Felipe. Agradeço também a participação de todos. Temos aqui a participação hoje do Mazni, Pedro Jorge, Emanuel, Valberto, Jennifer, Kleber. Enfim, agradeço a participação de todos que ligaram, os que tentaram ligar e não conseguiram. Terça-feira que vem o programa Verdade está com um novo assunto que interessa a você, que influencia diretamente na sua vida. Grande abraço, até amanhã, até semana que vem, tchau.